A pergunta é assim: esse mundo volta? Isso é possível? Os Estados Unidos conseguem manter isso? Se não conseguem, o que vai ser da China e o que vai ser de nós? Para onde é que isso o mundo vai? É o terceiro problema que tem que ser colocado. E o quarto problema, que é grande demais para discutir em profundidade, é o que vai acontecer com a própria China. Dizer que a China é grande demais é piada pronta, né, que não tem graça nenhuma, mas ela é grande demais porque não se entende o que está acontecendo na China. As pessoas não sabem a quantidade de opiniões contraditórias que existem a respeito de qualquer tema da China. Estou dizendo o seguinte: qualquer assunto econômico, financeiro e político da China, existe uma tal divergência de opiniões que a conclusão que a gente chega é que as pessoas não sabem bem do que estão falando. Não são opiniões irresponsáveis, não, é a opinião de gente que estuda a China em profundidade. As pessoas estão perplexas, né, com o tipo de desenvolvimento chinês, desde os motivos e principalmente em relação às perspectivas para onde nós estamos indo. Muito bem, vamos agora falar de Brasil nos 15 minutos que eu ainda tenho para chegar nos 40, se eu não errei as contas. Acho que não. Eu tenho que me controlar porque eu falo muito. Como eu sou baiano, eu posso falar dos baianos. Vocês que não são baianos não podem falar dos baianos. Os baianos são as pessoas que mais falam no mundo. Não existe no mundo gente que fale mais que baiano. Nem carioca consegue ganhar da gente. Então eu fico me controlando, que é para não haver um surto que eu receber o espírito baiano de volta e desandar a falar aqui até as 2 da tarde. Vocês pararem. Então, em relação ao Brasil, eu quero focar especificamente no que se refere nas questões do sistema bancário e do sistema financeiro. O primeiro aspecto do caso brasileiro é o seguinte: ao que se deve, vou colocar na forma de pergunta, porque eu quero que vocês reflitam muito sobre isso, todos vocês já pensaram no assunto, eu quero sugerir a vocês que coloquem isso como um tema de reflexão importante para a formação e desenvolvimento do trabalho que vocês fazem. Nós estamos vivendo no Brasil uma expansão financeira muito forte, todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma, vocês conhecem muito bem: expansão de crédito, crescimento do mercado de capitais, diversificação financeira, todo mundo sabe disso. Minha pergunta é o seguinte: ao que se deve isso? Vou colocar 2 hipóteses sobre as quais existe uma enorme divergência no debate acadêmico, no debate de quem estuda o assunto. A primeira tese diz que esse desenvolvimento se deve essencialmente, vejam bem, não é exclusivamente, ele se deve essencialmente ao quadro financeiro internacional que nós temos hoje. O Brasil, da mesma forma que a América Latina, teve nos últimos 10 anos a melhor conjuntura internacional nos últimos 50 ou 60 anos. Eu me arrisco a dizer que somente nos anos 1950 a América Latina viveu um cenário internacional tão favorável. Aí vocês vão dizer: não, mas e a crise de 2008? A crise de 2008 para nós foi benéfica. A crise de 2008 foi um solavanco gravíssimo, do qual resultou juros mundiais baixíssimos, liquidez mundial abundante, sobra dinheiro no mundo, dinheiro barato. Nenhum país da América Latina tem problemas de financiamento, problema de câmbio. Não é só o Brasil, é todo mundo. Sobra dinheiro no mundo. A Argentina tem dinheiro sobrando, a Bolívia, o Peru, o Chile, todo mundo. Sobra dinheiro no mundo. A preocupação do mundo hoje é outra, não é escassez de financiamento, é excesso de financiamento. Os velhos modelos pelos quais nós pensamos na América Latina, este cenário mundial absolutamente favorável gera um crescimento econômico enorme, estimulado pelos preços das commodities, pelo dinheiro abundante e barato, e nós estamos na onda. Aliás, diga-se de passagem que o Brasil é um dos países que menos cresce na América Latina, ao contrário do que diz a propaganda oficial. Nós vamos crescer esse ano metade do que a Argentina, esse ano de 2011. O Brasil é um dos países que menos cresce no continente. O Peru cresce mais que nós, o Chile, a Argentina, todo mundo está crescendo. Só a Venezuela que está encalacrada. O resto dos países, México, está meio mal, mas aqui na América do Sul, nós somos um dos que menos crescem. Apesar dos 7% do ano passado, a festa toda aqui, etc. O cenário é favorável. Esse cenário favorável gerou para nossos países um cenário interno. O crédito cresce porque a situação mundial é favorável. Isso é uma hipótese. A outra tese
vai dizer o seguinte: nós crescemos porque o Brasil fez reformas institucionais, o Brasil adotou medidas institucionais internas que melhoraram o mercado de crédito substancialmente. E aqui é importante chamar a atenção: a maior parte destas medidas era o programa da FEBRABAN. Aquilo que os banqueiros pediam há anos, o governo brasileiro fez nos últimos anos. Salário como garantia de emprego, aposentadoria dos pensionistas como salário como garantia de crédito, pensão de aposentado como garantia de crédito. Isso era proibido no Brasil, passou a ser legalizado. Direitos de propriedade, direito de execução de garantia, proteção aos investidores internacionais, tudo aquilo que a direita propunha nos anos 90 foi feito. A maior parte dessas, não todas, uma boa parte foi feita. Então aqui diz o seguinte: o Brasil tem crédito crescente porque o Estado brasileiro afinal reconheceu os direitos do capital. Então nós temos essas duas hipóteses colocadas. Vejam bem, alguns dirão: não, está crescendo porque o país está crescendo. É verdade, o país está crescendo muito, só que dentro deste esquema analítico que eu estou propondo a vocês, isto faz parte dos efeitos positivos do cenário externo, do meu ponto de vista. Houve política de distribuição de renda? Houve, só que elas vêm da Constituição de 88 e tal, elas foram aceleradas pela folga fiscal, enfim, tem toda uma discussão enorme a ser feita aí, que eu não vou entrar, menos que no debate vocês queiram aprofundar isso. Então essa é a pergunta que está posta: por que o crédito cresce tanto e qual é a sustentação disso? Dentro desta pergunta vem o sinal amarelo. Nós estamos com crescimento excessivo de crédito, nós estamos com uma bolha. Os preços de imóveis em São Paulo estão absolutamente enlouquecidos, não faz sentido mais os preços que estão sendo cobrados pelas coisas. É difícil dizer isso, não é? Porque um dos economistas ingleses mais mal-humorados costumava dizer que só se sabe que uma bolha é uma bolha quando ela explode, que é uma demonstração de que não há ciência em economia, é uma vergonha, né? Ele só sabe que ele estava doente quando ele morreu, então o médico se aposenta, né? Trata-se disso, né? O cara pifou, o cara tinha problema cardíaco. Mas enfim, essa é a perplexidade que nós estamos. O ponto que eu quero chamar a atenção de vocês já devem ter visto isso, mas eu acho que é uma referência importante. Nós temos uma percentagem, o percentual de crédito sobre PIB no Brasil é muito baixo, comparado com outros países. Então, por esta ótica, não há nenhum risco de excesso de crédito no Brasil. Porém, a taxa de juros brasileira é absolutamente imoral. Imoral. O crédito ao consumidor no Brasil a 40, 50 ao ano é usual. Bom, só que isso significa que a renda do sujeito endividado é absurda, enquanto que nos Estados Unidos o cara se endivida muito menos. Portanto, é possível que o nosso limite de sustentação do crédito seja muito menor que em outros países, porque o custo do crédito é brutalmente elevado e continua elevado. Ele não declinou. Muito bem. Esse é um aspecto. Segundo aspecto em relação ao caso brasileiro: os nossos bancos são fortes ou não são fortes? Durante esses anos todos, o Brasil foi apresentado pelo mundo como sendo uma fortaleza bancária, né? O Brasil não teve crise, isso foi repetido pela imprensa. O Brasil não teve crise porque os nossos bancos são sólidos, os nossos bancos são poderosos, os nossos bancos são isso. Eu vou retomar com vocês 3 aspectos do sistema bancário brasileiro que nos interessam muito e que eu quero que vocês avaliem se eles ainda são válidos, que são coisas que nós repetíamos no passado intensamente. O primeiro deles: este é um país em que o Estado banca os bancos a qualquer preço. Este é um país em que o Estado socorre os bancos. Não importa o custo, e não importa como, e não importa quando. Esse é um elemento que o mundo sabe. Os banqueiros sabem que eles têm retaguarda. O Banco Central do Brasil, o BNDES, seguram a onda. Foi assim em 95, foi assim em 99, com a dívida pública, foi assim em 2008, quando quebrou os bancos pequenos, e por aí vai, foi assim no Pan-Americano agora. O governo entra com a Caixa Econômica, entra com o Banco Central, entra com quem seja. O Estado brasileiro consegue segurar o setor bancário, ao contrário de outros países da América Latina.
E os bancos são protegidos pelo